de Deus nos faz pensar em algumas questões da nossa existência, da nossa vida. Esse texto nos leva a pensar na nossa espiritualidade. Eu quero começar fazendo algumas perguntas. Você se julga uma pessoa abençoada? Amém? Você se julga uma pessoa cheia de amor? Você se julga uma pessoa de fé? Você se julga uma pessoa realmente espiritual? Quando nós lemos esse texto da palavra de Deus, esse texto nos leva a pensar no nosso amor, na nossa espiritualidade, na nossa fé, de fato, se realmente somos abençoados. O texto trata sobre perdão. Pedro se aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 7 vezes? E Jesus disse: não 7 vezes. Mas eu te digo que 70 vezes 7. Irmãos, no ensinamento judaico, eles instruíam que a pessoa podia perdoar alguém até 3 vezes. Este era o ensinamento judaico. Você pode perdoar. Se uma pessoa te procurar 3 vezes pedindo perdão, você pode perdoar. Agora, da 4ª vez em diante, você não é mais obrigado a perdoá-lo. Esse era o ensinamento judaico. Esta era a regra judaica para a questão do perdão. Essa regra deles, do judaísmo. Perdoar 3 vezes, 4ª vez. Pedro parece querer estabelecer um outro padrão. E Pedro se aproxima de Jesus e diz: 7 vezes devemos perdoar? Então Pedro aqui tem um padrão generoso, porque o padrão, a regra judaica era apenas 3 vezes. Aí Pedro diz: 7 vezes, está sendo generoso. A regra judaica era mais moralista, limitada. Pedro é mais generoso, diz 7 vezes. Parece Pedro assim, está falando algo extraordinário. Perdoar 7 vezes. Pedro colocou aqui um padrão extraordinário. E Jesus eleva o padrão. O padrão de Jesus, irmãos, é 70 vezes 7, que dá 490 vezes. O padrão do perdão. Esta é a palavra que eu quero trazer hoje à noite. O padrão do perdão. Veja que Jesus diz 490 vezes. No texto paralelo de Lucas, significa 490 vezes por dia. (490 vezes por dia. Imagine uma pessoa lhe pedindo perdão 490 vezes em um dia. Qual é a ideia que a gente tem de uma pessoa que nos procura 490 vezes pedindo perdão? Nós podemos julgar que esta pessoa é cínica.
Ou podemos pensar que isso é um absurdo, eu ter que perdoar 490 vezes. Mas este é o padrão de Jesus. O padrão de Jesus é 490 vezes por dia. Eu pergunto para os meus irmãos nessa noite: você tem condição de perdoar uma pessoa 490 vezes por dia? Esse é o padrão de Jesus. Quando eu olho para esse texto da palavra de Deus, o que Jesus estabeleceu como perdão é um padrão elevadíssimo. Eu diria que esse padrão estabelecido por Jesus é impossível da gente atingi-lo. É muito alto. Quem poderá perdoar tantas vezes? Mas este é o padrão que Jesus estabeleceu. Mas de fato, irmãos, o que nós podemos aprender sobre o padrão do perdão? Primeiro, a natureza do padrão do perdão estabelecido por Jesus. A natureza do padrão do perdão estabelecido por Jesus. O que Jesus quer dizer nesse texto é que perdão é ilimitado. Esta é a natureza do perdão. Primeira, a natureza do perdão é ilimitado. Quando Jesus diz 490 vezes, o que Jesus tinha em mente é que o perdão é ilimitado. Para Jesus não há limite. Se alguém pedir perdão, nós temos que perdoar, porque o padrão é ilimitado. Essa é a natureza do perdão. O padrão do perdão é ilimitado, não há limite. Não interessa o que a pessoa cometeu, o que ela fez. O importante aqui que Jesus estabeleceu que o padrão do perdão tem sua natureza ilimitada. Não há limite. Jesus, em outras palavras, está dizendo: você tem que perdoar sempre, não há limite para perdão. Segundo, a natureza do padrão do perdão é ininterrupta. É isso que Jesus queria dizer com 490 vezes. É ilimitado e ininterrupto. Quando Jesus diz 490 vezes, imagine uma pessoa dizendo assim: me perdoe, me perdoe, me perdoe, me perdoe, me perdoe, me perdoe, para dar a ideia de ininterrupto. Eu não posso, o discípulo de Jesus, o servo de Jesus, não pode pensar em pausas de perdão. É algo ininterrupto, ou seja, nós temos que estar dispostos a perdoar toda hora, todo instante, todo dia. Ininterrupto. Por isso é que esse padrão é elevado. A natureza do padrão do perdão, além de ser ilimitado, é ininterrupto. Você tem que conceber a ideia de que perdão é o seguinte: você tem que estar disposto, eu tenho que estar disposto a toda hora, a todo instante, a todo minuto, eu tenho que estar com o coração, com a alma, com a mente preparada para perdoar, ininterruptamente. Terceiro lugar, a natureza do padrão do perdão é incondicional. Ou seja, nós não podemos dizer 7 vezes é a minha condição, 3 vezes é a minha condição. É incondicional porque é 490 vezes. É incondicional. Nós não podemos estabelecer condições para perdoar. É incondicional. Que Jesus estava querendo estabelecer que como padrão
sendo esta a natureza do perdão, é incondicional. Nós temos que perdoar incondicionalmente. Não interessa quantas vezes a pessoa irá nos procurar, alguém irá nos procurar para pedir perdão. Então esse perdão é ilimitado, é ininterrupto e o perdão é incondicional. Essa é a natureza do perdão. Agora, irmãos, esse texto nos fala de princípios de perdão. Vimos aqui a natureza do perdão. Quais são os princípios do perdão? Primeiro princípio, o perdão é transcendente. Era isso que Jesus queria ensinar. Perdoar 490 vezes, o que é que Jesus queria dizer? Que o perdão é transcendente, transcende a lógica, transcende a razão, o raciocínio, transcende os ensinos. O perdão é transcendente. Esse é o princípio. Para a gente conseguir perdoar, a gente tem que ultrapassar a fronteira da lógica, a fronteira da razão. Se você usar a lógica, não vai perdoar. Se usar a razão, não vai perdoar. Pelo racional não dá para perdoar. Porque o perdão tem como princípio o ser transcendente. Logo, nem todo mundo consegue perdoar, porque é transcendente. Vai transcender nossa razão, nossa lógica, vai transcender as nossas regras, os nossos padrões, vai transcender. 490 vezes. Esse é o princípio que está estabelecido nesse texto. O primeiro princípio é que ele é transcendente. Segundo princípio é que o padrão do perdão estabelecido por Jesus é qualitativo. Quando Pedro tinha em mente quantidade, o judeu tinha em mente quantidade, mas Jesus não. O padrão de Jesus é qualitativo, é qualidade. Meus irmãos, pensa numa pessoa pedindo perdão 490 vezes. É claro que Jesus aqui usou um exagero. É um exagero. Por dia, alguém nos procurar pedindo perdão. Claro que o que Jesus tem em mente aqui não é a quantidade, mas a qualidade. O perdão é qualitativo, ou seja, para que eu perdoe, eu preciso ter qualidade de vida, eu preciso ter valores, eu preciso ter princípios dentro de mim para que eu possa perdoar. O que tem em mente Jesus aqui é qualidade e não quantidade. Esse é outro princípio. Primeiro princípio é que ele é transcendente. Segundo princípio é que ele é qualitativo. Eu só vou perdoar se eu tiver em mim valores, qualidades, predicativos, que senão eu não vou conseguir perdoar. Terceiro princípio do padrão do perdão é que o perdão ele é benéfico, tanto para quem perdoa, para quem é perdoado. Este é o princípio. O perdão ele é benéfico para quem perdoa e para quem é perdoado. Quando eu perdoo,
eu estou fazendo bem a mim mesmo, a minha alma, a minha mente, a minha consciência, ao meu ser. Quando eu estou perdoando alguém, eu estou fazendo bem ao outro, eu estou livrando o outro do peso, da carga, da dor, da culpa, da angústia, do sofrimento. Esse é o outro princípio. É que o padrão do perdão, ele é benéfico. Vejam, irmãos, o que Jesus nos ensina nesse texto. O primeiro princípio é transcendente. Só vou conseguir perdoar se eu transcender a razão, o raciocínio, os escritos, a lógica, as regras estabelecidas pelos homens. Eu tenho que transcender. É qualitativo, porque vai depender de qualidades inerentes ao meu caráter, ao meu ser, à minha alma, à minha vida. Mas é benéfico, que vai fazer bem a mim, que perdoo, e ao outro, a quem eu estou oferecendo perdão. Este é o princípio. Agora, irmãos, Jesus estabelece um padrão elevadíssimo. 490 vezes disse ele para Pedro. Imagine que Pedro deve ter chegado ali entusiasmado e pensando: Senhor, deve ser 7 vezes. Aí quando nós olhamos para esse padrão estabelecido por Jesus, logo os discípulos disseram, em Lucas, eles disseram: aumenta-nos a fé. Sabe por quê, irmãos? Sabe o que é que impede o perdão? Os nossos mecanismos. Há mecanismos que impedem o perdão. Por exemplo, a racionalização. O judeu, ele raciocinava da seguinte maneira: perdoar 3 vezes dá. Isso é racionalização. O que impede o perdão é a racionalização. É porque nós pensamos assim: olha, uma pessoa que me pede perdão 3 vezes ainda dá, meu irmão, depois disso aí não dá não. Isso é a racionalização. Isso já entra na área da desculpa. Aí Pedro chega dizendo 7 vezes. Então Pedro, quando diz 7 vezes, ele está mostrando o seguinte: 7 vezes ainda é possível. Ele aumentou mais de que os ensinamentos judaicos. Mas, irmãos, o que impede o perdão é a racionalização, mas uma coisa que impede o perdão é a projeção. Sabe que muitas vezes nós não queremos perdoar porque nós já projetamos algo no outro. Isso é cinismo. Isso é ser muito cara de pau. Eu tenho mais jeito. E aí nós não queremos mais perdoar porque nós já projetamos algo no outro. Nós já julgamos, nós já decidimos. E aí não há mais perdão. Racionalização, projeção, e outra coisa que impede o perdão é a transferência. Transferência de responsabilidade. Às vezes nós achamos que a responsabilidade é só do outro.
o outro que me procure, o outro que vá atrás de mim, ele foi que errou. E às vezes nós não queremos pedir perdão porque nós transferimos e achamos que a culpa é sempre do outro. E sempre estamos argumentando que a culpa não é nossa. E nem queremos pedir perdão. Claro que esse texto aqui está tratando de relacionamento. Quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? O texto diz irmão. O texto não está dizendo quantas vezes eu devo perdoar o ímpio, o descrente. Ele está dizendo meu irmão, aquele que está perto de mim, que está próximo de mim. E de repente a gente não consegue perdoar por causa da nossa racionalização, por causa da projeção e da transferência. A culpa nunca é minha, é sempre do outro. O outro sempre é culpado. E nós projetamos o outro e transferimos a nossa culpa para o outro. Eu sempre acerto, eu nunca erro. E aí nós projetamos. Queridos, Jesus disse 490 vezes, padrão elevado. Aqui no pé do ouvido, sendo sincero, verdadeiro, a gente tem condição de perdoar assim? Você tem condição de perdoar assim? Quando eu iniciei esta mensagem, eu perguntei se você era abençoado, se você era espiritual, era uma pessoa de fé, pessoa amorosa. O que Jesus está dizendo é que se a gente não tem condição de perdoar 490 vezes por dia alguém, nós não somos pessoas abençoadas, não somos pessoas de fé, não somos pessoas amorosas, generosas, nós não somos. Às vezes a gente vê cristão aí, crente que diz, eu não perdoo. Antes mesmo da pessoa lhe procurar para pedir perdão, você já deve ter lá no seu coração a disposição para perdoá-lo. Você perdoa lá dentro de você. Esse texto, irmãos, nos mostra o caráter do perdão. O perdão, conforme estabelecido por Jesus, este padrão estabelecido por Jesus, é resultado da graça de Deus. Nós só conseguimos perdoar verdadeiramente se a graça de Deus estiver sendo derramada na nossa vida, se o nosso coração estiver agraciado por Deus. Ao contrário, não perdoaremos. É preciso muita graça para você olhar nos olhos de alguém que lhe procura para lhe pedir perdão e você dizer assim, tranquilamente, eu lhe perdoo, sem muitas explicações. Você chegar para a pessoa e dizer, eu te perdoo, não precisa explicar nada, está perdoado. É preciso graça, irmãos. E muitas vezes nós não pedimos e nós não perdoamos porque está faltando graça, graça e graça. O apóstolo Paulo diz que nós devemos ser fortalecidos na graça de Deus. Graça. O caráter do perdão é resultado da graça de Deus. Segundo, irmãos, o caráter do perdão é uma atitude de amor. Atitude. Amor é uma atitude, é uma ação. Perdoo, eu amo. Amor é ação, é atitude. Como é que eu posso perdoar 490 vezes?
Eu preciso ter muita graça de Deus, mas eu preciso ter a disposição do amor. Estou disposto, eu amo, eu compreendo. Compreende o que, irmão? A natureza humana. A gente tem que compreender que somos feituras de Deus, mas temos uma natureza caída. Quem aqui nunca pecou? Levante a mão. A gente tem que compreender que o outro que erra, que falha, é porque tem uma natureza caída, como eu tenho. Então, é uma atitude de amor. Mas o caráter do perdão, irmãos, é o exercício da fé. É tanto que os discípulos disseram: aumenta-nos a fé, Senhor, para chegar a esse nível, é preciso ter fé. Parece que os discípulos entram em crise. Preciso ter fé. Aumenta-nos a fé. Meu irmão, já pensou? Eu preciso exercitar a minha fé. Alguém que me pede perdão, e eu estou crendo que Deus está agindo, que Deus está fazendo algo, e que essa pessoa está me procurando, e que eu estou crendo que algo está acontecendo, então estou exercitando a minha fé. 490 vezes. Esse é o caráter do perdão. Graça, amor e fé. Você acha que dá para a gente perdoar 490 vezes sem graça? Sem amor? Sem fé? Não dá. Porque este é o caráter do perdão. Precisamos perdoar. Agora, irmãos, quais são as implicações do perdão? Você sabe, irmão, perdoar é difícil. Não é fácil. Quais são as implicações do perdão? Primeira implicação do perdão: o perdão soluciona nossos conflitos. Vamos dizer juntos? O perdão soluciona nossos conflitos. Você já observou quando não há perdão, o conflito permanece. O perdão soluciona nossos conflitos. É impressionante que quando nós perdoamos, nós nos aproximamos, resolve os conflitos, as pendências. Ali acaba-se esses problemas. O perdão soluciona nossos conflitos. Enquanto não há perdão, nos mantemos distantes, emburrados, caras fechadas. Não é verdade? Eu estou falando de mim mesmo. Enquanto eu não perdoo, eu fico fechado, eu fico distante. Quando eu perdoo, eu me aproximo. Quando eu perdoo, eu esboço um sorriso. Quando eu perdoo, tudo muda. Porque o perdão soluciona nossos conflitos. 490 vezes. Se alguém procurar a gente 490 vezes, 90 vezes, porque essa pessoa pecou muito. Mas vamos imaginar que esta pessoa é você, que está precisando procurar 490 vezes e receber o perdão para solucionar os conflitos existentes. Então, a primeira implicação do perdão é que ela soluciona os nossos conflitos. Segundo, segunda implicação do perdão é que ela liberta os nossos ofensores.
Quando nós perdoamos, nós libertamos aquele que nos ofendeu. Irmãos, quando alguém praticou algo errado, às vezes a pessoa tem dificuldade de dormir, tem pesadelos, sonha com a pessoa, aquela pessoa está na lembrança, na imagem, o acontecido. O ofensor fica oprimido, o ofensor está com peso, a consciência está sendo acusado, o maligno está acusando. Então logo o ofensor está debaixo de um jugo, de um peso. E quando nós perdoamos, nós libertamos o ofensor. Porque na mente do ofensor vai ficar o seguinte: nós estamos perdoados. Eu já o procurei, ele me perdoou, estou livre, está liberto. Esta é a segunda implicação do perdão. Terceira implicação do perdão: o perdão restaura nossos relacionamentos. Quando nós perdoamos, os nossos relacionamentos são restaurados. Esta é a implicação do perdão. Se eu perdoo, eu restauro o meu relacionamento com aquela pessoa que me procurou. Esta é uma terceira implicação do perdão. Precisamos perdoar. Jesus estabeleceu um alto padrão de perdão. Quando nós olhamos para esse texto da palavra, se os irmãos observarem o capítulo 18, o texto que antecede o texto que nós lemos, fala de disciplina. Se teu irmão pecar contra ti, diz lá o versículo 15, se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano. Aí esse texto está falando, sabe o quê? Seguinte: o teu irmão pecou contra ti, você vai a ele, com o coração disposto a perdoá-lo. Irmão, nós estamos aqui para resolver essa pendência, vamos resolver isso aqui, nossos conflitos, nosso relacionamento, depende agora de perdão, de arrependimento, nós vamos estar aqui. Mas se aquele irmão não te ouviu, e com duas testemunhas, três testemunhas, e levou o caso até para a igreja, e ele não atendeu, ele não ouviu, Jesus disse que ele tem que ser considerado como gentil ou publicano. Sabe o que é isso? O gentil e o publicano eram os perdidos. Se uma pessoa não se arrepende, não há arrependimento e não há perdão, esta pessoa está perdida. É isso que Jesus está dizendo. E aí o texto diz: e o que ligardes no céu será ligado na terra. E esse texto trata de disciplina, que Jesus está dizendo: onde não há arrependimento e perdão, deve acontecer disciplina. Isso que ele está dizendo. Não houve a restauração do relacionamento, não houve a libertação, não houve a cura. Esta pessoa tem que ser considerada como uma pessoa imunda, perdida, e essa pessoa tem que ser disciplinada pela igreja. Disciplina. Veja que o texto anterior fala de que? De disciplina. E o texto posterior ao que Pedro faz a pergunta e que Jesus responde, trata de quê? Um rei, um dia resolveu ajustar conta com os seus servos.
E um sátrapa, porque a linguagem seria essa, um sátrapa, um ministro daquele reino, tem uma dívida com o rei de cerca de 60 milhões de denários. 60 milhões de denários. Eu estou colocando aqui para o texto. Um denário, irmãos, era um dia de trabalho. Um denário era um dia de trabalho. Há um ministro naquele reino, há um sátrapa naquele reino, que está devendo 60 milhões. Agora é o ajuste de contas. Se o texto que antecede ao que nós lemos fala de disciplina, esse texto agora, esta parábola, fala de indisciplina. Uma pessoa que chega a uma dívida de 60 milhões de denário é porque é uma pessoa indisciplinada, não tem disciplina na sua vida, nas suas finanças, é um gastador compulsivo. Então ficou devendo porque gastou muito, não teve disciplina. O primeiro texto fala de disciplina. E o segundo texto de indisciplina. Gente que não teve disciplina, que foi pedindo, foi gastando e chegou a uma dívida de 60 milhões de denários. Se formos calcular em termos de real, era uma dívida impagável. Mas o que é que ele faz? Se prostra, pede misericórdia e diz: compadece-te de mim e eu te pagarei tudo. Como é que ele vai pagar? Nem vendendo a esposa e os filhos, nem assim mesmo, ele podia pagar a dívida. Era uma dívida impagável. O rei diz: está perdoado, eu te perdoo. Aquele ministro, embora o texto se refira a oficial, a servo, mas era um ministro, porque todos aqueles que estão abaixo do rei são servos. Estava ali servindo, um sátrapa, um ministro. Aí ele sai dali, encontra um que está devendo a ele 100 denários. 100 denários. Veja a diferença. Um deve 60 milhões de denários. Para ele pagar aquela dívida de 60 milhões, ele teria que trabalhar 60 milhões de dias. Então ele não tem vida para isso. O outro deve 100 denários. 100 denários significa que ele trabalhando 100 dias, ele pagaria a dívida. E ele chega lá e diz: paga o que me deves. Ele diz: tenha paciência comigo, eu te pagarei. Ele podia pagar, tem paciência, mas diz o texto que ele o pegou e o lançou na cadeia. A interpretação é que este que estava ali devendo 100 denários era um oficial que estava abaixo dele. Aí ele manda colocar na cadeia. O rei toma conhecimento. E ele é chamado à presença do rei. Eu te perdoei uma dívida impagável. E você não perdoa aquilo que é pagável. Peguem-no. Ele deve ser entregue aos verdugos. Sabe o que quer dizer verdugos? Punição. Eram umas pontas que perfuravam. Entregue aos verdugos ele vai passar o resto da sua vida sendo furado. Sabe o que Jesus está querendo dizer?
pessoas indisciplinadas que são perdoadas e não conseguem perdoar, elas devem passar o resto da vida sendo perfurados, espicaçados pela culpa, pela consciência. Deve passar uma eternidade assim. Furados, perfurados. Jesus disse que tem que haver disciplina para quem não consegue se arrepender ou perdoar. E Jesus diz: e para quem recebe perdão e não perdoa, deve ser condenado. Por isso, o recheio desse texto é perdoar. Perdoe. 490 vezes. Irmãos, humanamente falando, eu não tenho condição de cumprir esta exigência de Jesus. Eu não tenho. Se o Senhor não me der graça, amor e fé, eu não vou conseguir. Nesse texto, eu descobri que eu não sou nada espiritual. Às vezes, por menos, a gente já tem até dificuldade de perdoar. E a falta do perdão tem estragado igrejas, casamentos, famílias. Em suma, nós damos prova de que não somos nada espirituais. Termino esta palavra nesta noite dizendo: você sabe por que Jesus disse sobre este perdão 490 vezes? E Jesus tinha autoridade para dizer isso, porque lá na cruz do Calvário, depois de tantos açoites, depois de tanta crueldade, depois de tudo que eles fizeram contra ele, Jesus diz: Pai, perdoa-os, pois não sabem o que fazem. Ali está estabelecido o perdão para todos aqueles que estavam visivelmente ali no monte, aqueles que não estavam, aqueles que ainda viriam. Isso é o padrão do perdão. Jesus cumpriu o padrão do perdão. Em um dia, Ele perdoou quantas vezes? Perdoa a todos. Todas as chicotadas, todas as chibatadas, todo espancamento, tudo Ele perdoou. Tudo. Aí eu olho para isso e penso: se eu estivesse lá na cruz, será que eu perdoaria? Sem estar na cruz, eu não quero perdoar. Logo eu penso: meu Deus, como minha espiritualidade é rasa. Diante desse texto,
Eu olho para nós e percebemos, irmãos, quanto nós não somos espirituais. Nós podemos ter muitas coisas, mas espiritualidade verdadeira a gente não tem. Para ter condição de perdoar 490 vezes em um dia. Quem tem espiritualidade para isso? Quem tem tanta graça e tanto amor e tanta fé para isso? Eu morava em Macapá, e lá na igreja presbiteriana Peniel, tinha um irmão, que era um dos fundadores da igreja, e o que acontecia é que algumas vezes, quando terminava o culto, eu terminava o culto, encerrava o culto, ele se levantava, pegava o microfone e dizia: Pai do Senhor, irmãos, eu preciso contar uma bênção para os irmãos, aí recomeçava o culto, e por algumas vezes ele fez isso. E a última que ele fez, eu terminei o culto com a bênção, tudo. Ele veio sem autorização, pegou o microfone e começou: a paz do Senhor, irmãos, quero contar um testemunho, contar não sei o que, falar um bocado de coisa. E eu fiquei lá na porta da igreja. E o povo da igreja não sabia se levantava, se ficava, se ia, se voltava. E ele ficou lá na frente. Irmãos, eu fiquei extremamente... Ali passou da conta. Eu saí, eu nem fiquei mais na porta da igreja, porque eu estava tão furioso. Eu tinha uma moto. Eu peguei a moto para ir para casa com a minha esposa e a minha filha. Fui botar a moto para pegar, a moto não pegou de jeito nenhum. E tentei. Naquela moto não pegava. E aí os irmãos começaram a sair lá da igreja, passavam perto de mim e falava. E por fim ele passou perto de mim. Eu, furioso, ele passou perto de mim. Pastor, deu problema na moto, né? Irmãos, e eu ouvia uma voz dentro de mim que perguntava assim: você o perdoa? Eu ficava calado. E aquela voz repetia: você o perdoa? O perdoa? E eu lá calado. Até que com muito sacrifício a moto pegou. Já tinha saído todo mundo, fui para casa. Mas eu estava furioso. Cheguei em casa, furioso. Tão furioso eu estava, que eu cheguei em casa, troquei de roupa, eu disse: eu preciso esparecer, eu preciso ir para outro lugar. Aí fui botar a moto para pegar, a moto não pegava de jeito de maneira. E aquela voz dentro de mim: você o perdoa? Você o perdoa, você o perdoa. E eu calado. E a moto não pegava mais. Irmãos, eu estava tão furioso, que aquela voz era tão persistente, tão forte dentro de mim, que teve uma hora que disse assim: você o perdoa? Eu disse: eu perdoo, mas ele errou. A moto pegou. E eu ouvi aquela voz dizendo: ele errou, mas você tem que perdoá-lo. Naquele dia, eu entendi que perdoar não é concordar com o erro. Eu não estava concordando com o erro dele. A moto pegou, tal, eu dei uma aliviada. Na terça-feira, culto de oração, ele estava lá no culto. Eu já o tinha perdoado. Aí agora eu divido a igreja. Vamos orar, irmãos, de 2 em 2. E eu de propósito chamei-o para orar comigo. Ele veio orar.
Ele se ajoelhou comigo. Antes de orar, eu disse: meu irmão, você tem me deixado indignado, furioso. E pastor, disse: meu irmão, todas as vezes que o irmão está no culto, que termina o culto, o irmão pega o microfone e quer falar lá na frente. O irmão está passando por cima da minha autoridade. Se você quer falar lá na frente, dar um testemunho, me pergunte se pode, porque tem uma liturgia. Aí ali nós conversamos de joelho, e a igreja nem sabia de joelhar. Eu já tinha perdoado, mas eu precisava sentar com ele e dizer que aquilo era um erro, porque senão ele ia continuar fazendo aquilo, e nunca mais ele fez, porque ele estava errado. O meu erro era não perdoá-lo, e o erro dele era passar por cima da liturgia, da autoridade, e todas as vezes que nós fazemos assim, erramos. Perdoar não é concordar com o erro. Perdoar é abrir mão das nossas razões. Perdoar é deixar a pessoa livre. E aquilo aconteceu. Eu consegui perdoá-lo. Foi difícil. Foi preciso um toque de Deus. Foi preciso uma ação de Deus. Você é espiritual, irmão? Eu sou uma bênção. Recebi um milagre de Deus, Deus me curou. A maior bênção da nossa existência, a maior bênção da nossa vida é a gente conseguir perdoar. Esta é a maior bênção. Você pode receber bênção, prosperar, ter milagres, as coisas fluírem, acontecer na sua vida, mas se não consegue perdoar, você não é espiritual, você não é abençoado, você não tem graça, você não tem amor, você não tem fé. E como eu me incluo nisso, irmãos, já faz uns dias que eu estou com esse texto. Eu declaro diante da igreja, diante de Deus, dos anjos, eu não consigo viver integralmente esse texto. Não consigo. Só uma ação de Deus para que eu possa viver esse texto. Por isso, nesta noite, quero convidar você a ficar em pé. Quem é tão espiritual aqui para perdoar 490 vezes por dia? O grupo esteja aqui. Nós cantamos hoje: quão grande é meu Deus. Verdadeiramente, só quem é grande é Deus, irmãos. Só. Somos ínfimos, minúsculos, pequenos, insignificantes. Olhe para cá, deixa eu te dizer uma coisa. Se você pecar 490 vezes no dia e pedir perdão a Deus, Deus te perdoa. Você chegar aos pés de Deus e dizer: Senhor, me perdoa, me perdoa, me perdoa, me perdoa, Ele te perdoa. E perdoa verdadeiramente. Perdoa sem sombra de variação. Perdoa sem lançar na cara. Deixa eu te dizer, você e eu somos pequenos demais. Quem é grande é Deus. Vamos cantar só o coro: quão grande